Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar de hoje. Começaremos em 2 minutinhos, dar as outras uma chance para participar do webinar. Começaremos em breve. Helena, não, a gente não está ouvindo o som. Se você puder compartilhar de novo com o som, por favor. Sim. Um momentinho. Vou tentar de novo. Agora, você me disse. Sim? Ainda não. Não sei por quê. Quer me mandar o link? Eu passo aqui. Eu acho que sim. Um momento. Obrigada, Vanessa. Bem chamada. Tá, minutinho. Is it to be part of a group? To feel connected and safe? To contribute to something bigger than you? Over 30 million refugees have been forced to leave their homes and start over in places that can feel strange and isolating. Tent believes that businesses are critical to refugees finding economic security, stability, and a sense of community. This isn't about donations. This is about companies stepping up, hiring, training, or mentoring refugees in a way that transforms their lives. It's about strengthening your workforce through diversity, building trust in your brand, and transforming the way you do business. This work changes lives. This is Tent. Bom, muito obrigada, Vanessa. Não sei por que não está funcionando. Bom, boa tarde novamente a todos que se juntam a nós hoje. O meu nome é Eliana Cruz e eu sou líder da América Latina para o TENT Partnership for Refugees. Eu vou compartilhar novamente minha tela. Para aquelas que não conhecem a TENT, nós somos uma rede global de empresas que tem feito ações apoiando a integração de refugiados de diferentes partes do mundo. Representamos mais ou menos 250 empresas que estão ajudando os refugiados, principalmente pelos projetos de treinamento, mentoria, oferecendo oportunidades de trabalho. Eu estou aqui acompanhando hoje várias pessoas fazendo esse trabalho no Brasil. Primeiramente, Vanessa Tarantini, do Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que também lidera, junto a Jana, que está aqui hoje conosco, o Fórum Empresas com Refugiados no Brasil. E em um momento deixarei que Vanessa se apresentar para aquelas que ainda não conhecem sobre a Acnur, o Fórum. Então, para aquelas que não conhecem ainda, tem o Fórum, esse trabalho no Brasil. Nos últimos anos, nós temos trabalhado muito juntamente com as empresas no Brasil para oferecer nossa experiência fazendo esse trabalho globalmente e inspirar principalmente ainda mais empresas no Brasil a apoiar e integrar refugiados nas suas experiências. E se esta é a primeira vez que você ouve esses webinars, nestas conversas organizadas pela TENT, o Fórum, Acnur, Pacto Global, entrevistamos empresas líderes como a PayPal que tomaram medidas para apoiar os refugiados no Brasil, para aprender sobre sua experiência, seus desafios e conhecer as recomendações que elas têm para outras empresas que estão interessadas em se envolver. Com essa esperança de que aquelas de vocês que estão escutando hoje se inspiram também a iniciar esforços para apoiar os refugiados e vocês também aprendam como fazer esses esforços. Então, durante o webinar de hoje,
Vamos conversar com Ana Paula Kawayama, Head Global de Soluções para Clientes do PayPal Latam, quem falará um pouco sobre os esforços de PayPal para integrar trabalhadores refugiados em suas operações, particularmente atendimento ao cliente no Brasil, perdão. Então, tenho certeza que todos vocês já conhecem PayPal, mas é uma empresa multinacional de tecnologia financeira que opera também um sistema de pagamentos online. Já a Ana Paula nos pode contar um pouco mais. Então, Ana Paula, vai compartilhar sua experiência liderando esse projeto e também recomendações e melhores práticas para vocês sobre como iniciar uma atividade como essa, como recrutar trabalhadores refugiados com sucesso para aquelas empresas interessadas. Então, antes de começar, iniciar também oficialmente a conversa com a Paula, eu adoraria convidar a Vanessa Tarantini e também a Jana para que se apresentarem e nos contar um pouco mais sobre o Fórum Empresas e Refugiados. Muitas graças. Obrigada, Eliana. Ana, pode começar. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse webinar. Meu nome é Ana Lima, sou consultora do Pacto Global, que é a iniciativa das Nações Unidas que desenvolve ações de sustentabilidade junto ao setor privado. E o Pacto se uniu ao Acnur para desenvolver algumas iniciativas para a inclusão de pessoas refugiadas, dentre elas o Fórum, que a gente está aqui hoje representando, e eu vou deixar a Vanessa comentar um pouco com vocês. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Vanessa, então, trabalho no Acnur em Brasília. Queria pedir, eu falei aqui no chat, se puderem, do lado do nome de vocês, tem a opção More, Rename. Se puderem colocar o seu nome e o nome da empresa, para a gente saber quem está presente aqui, eu agradeço. Imagino que tem muita empresa aqui que já conhece, participa do Fórum Empresas com Refugiados, que é essa iniciativa do Acnur, junto com o Pacto Global. Estão me ouvindo direito então, né? Deu uma travada aqui para mim na imagem da Ana. E vou mostrar bem rapidamente para vocês um pouquinho do Empresas com Refugiados, que é essa nossa iniciativa conjunta, né, Acnur e Pacto Global. Acabou de fazer 3 anos a plataforma, ela lista uma série de boas práticas na inclusão de pessoas refugiadas, então quem não conhece, por favor, acessem. PayPal, a gente quer incluir também, então aqui depois do webinar que a gente está aprendendo, vai aprender hoje, a gente também quer ter uma prática deles aqui, espero que em breve a gente tenha. E comentar do fórum, né? O fórum, então, é essa iniciativa que a gente fomenta a troca de experiências entre empresas, também apoia, né? Tecnicamente, aqui tem as empresas que são as mobilizadoras, que vocês estão vendo no logo, elas têm práticas inseridas aqui no banco de práticas, e tem também várias empresas participantes e organizações. A gente está com 44 membros, em breve vamos chegar aí a 50, e dentre as atividades a gente promove, né, os webinars, né, com o apoio da Tente. A gente também promove treinamento, então a gente tem um treinamento de 2 horas online, gratuito, sobre contratação de pessoas refugiadas. O próximo vai ser dia 20, né? Então é só para empresas que participam do fórum, mas participar do fórum é gratuito e é muito simples o processo de adesão. Não importa se a empresa já tem ações estruturadas ou não, o objetivo justamente é fazer com que todas consigam avançar juntas. E só lembrar que muito em breve, dia 20, a gente tem o Dia Mundial do Refugiado, então as empresas do fórum receberam aí um card para promover, que podem personalizar. Se tiver qualquer dúvida, por favor, falem com a gente. Vou passar a palavra de volta para a Eliana e agradeço muito a participação de todos. Muito obrigada, Vanessa. Então, antes de começar, se você quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, sinta-se à vontade para colocá-lo na caixa de perguntas e respostas ou no chat em qualquer momento. E também este webinar está sendo gravado, então
nós compartilharemos o link para a gravação para aquelas que não puderam participar no vivo. Então, estamos muito animados para falar com PayPal hoje, principalmente com Ana Paula, bueno, tem sido verdadeiro líder nesse espaço, com a criação de centenas de oportunidades de emprego para pessoas refugiadas, particularmente pessoas refugiadas venezuelanas e outras em países como o Brasil. Então, muito obrigada, Ana Paula, por estar aqui hoje conosco e por seus incríveis esforços. Então, para começar e compartilhar um pouco do contexto para as empresas aqui hoje, pode começar falando um pouco sobre os esforços de PayPal que tem feito para recrutar e integrar refugiados em suas operações e também, se quiser, falar sobre outros esforços que tem PayPal. Muito obrigada, Ana Paula. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Tente, pelo convite. É um prazer tremendo estar aqui, contando um pouco da nossa história, o que a gente vem fazendo, e na qual a gente se orgulha demais, porque realmente é uma história muito bonita, e ela começou alguns anos atrás, há 5 anos atrás, quando iniciamos, né, a construção dos novos valores da companhia. Hoje, todas as nossas atitudes e todos os nossos movimentos dentro da organização, eles estão baseados em 4 grandes valores, que é inclusão, colaboração, bem-estar e inovação. Então, alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de nos reunir, né, e montar alguns grupos de trabalho, aonde eu fui uma das embaixadoras escolhidas para a América Latina para trazer esses valores de volta e começar uma série de ações e atitudes, né, e mudanças no nosso dia a dia para que a gente focasse nesses 4 valores. Quando a gente fala de inclusão, né, especificamente, a gente teve um grande movimento, né, para olhar primeiramente, né, para a questão de quantas mulheres a gente tinha no time, em quais cargos essas pessoas estavam, olhamos também para os negros, olhamos para todo o público LGBT, esse mês é um mês muito importante, que a gente celebra o orgulho gay, e também trabalha muito essa parte educacional dessas questões, e também olhamos para todas, né, as possibilidades que a gente tinha de ter um olhar diferenciado para as minorias, e eu acho que dos grandes aprendizados que a gente teve, quando a gente fala de esforço ou iniciativa para olhar para os refugiados também, foi com relação a entender dentro, né, do nosso organograma e olhar claramente ali quais eram os movimentos e as mudanças que precisavam ser iniciadas para que a gente, de fato, não tivesse esses valores apenas no nosso website ou pregado nas nossas paredes, mas que eles fossem, de fato, praticados. Então, olhar para o organograma de uma forma séria e tentar entender quais são, né, as oportunidades que a gente tem ali, eu acho que essa foi a grande estratégia para transformar a nossa organização, né, em uma organização muito mais diversa, muito mais inclusiva e muito mais cumprindo de fato aquele nosso grande propósito, que foi o nosso objetivo quando nós, como funcionários, nos reunimos para criar os valores que iam permear todas as atitudes e os próximos passos da empresa. Então, o que eu poderia dizer, olhando um pouquinho para trás, né, que essa questão, né, de que foi abrir as portas para os refugiados no Brasil, assim como na América Latina, de modo geral, ela teve como um primeiro passo a construção dos valores muito claros e essa disseminação dentro da organização para todos os nossos funcionários globalmente. Então, esse foi um grande primeiro passo, Ileana, só dando um pouquinho de contexto de como que a história de fato começou. Não, muito legal e é muito impressionante o que tem podido lograr todos os anos. Então, realmente, a motivação, se estou entendendo bem, foi principalmente esses valores de inclusão, diversidade sobre as empresas, mas também estou curiosa se partiu também de uma necessidade de recrutamento direito para pessoas que falavam espanhol ou outras razões também que consideravam essa população como uma fonte de talento boa para PayPal no Brasil.
Sim, perfeito. Bom, eu e todo o meu time, como responsável pela América Latina, hoje dando suporte para 21 países, a gente já tinha uma operação, né? Uma operação que atende e dá suporte, né? No idioma de espanhol e português, obviamente, né? Incluindo o Brasil. Então, nós já tínhamos operações espalhadas ao redor do mundo, né? Dando suporte, e a gente tinha também uma necessidade de expansão dessa operação, né? E aí foi que veio também, junto com a questão do olhar muito forte para a inclusão, veio também uma grande oportunidade de fazer um primeiro piloto em dezembro de 2018, né? Esse primeiro piloto foi um piloto com 10 pessoas, onde a gente queria testar, né, também como que ia ser, qual que ia ser, como que a gente ia conseguir a contratação dessas pessoas aqui no Brasil, até porque muitas vezes a gente tinha assim, o mercado, ele se posicionava muito, às vezes é mais fácil você contratar alguém com bilíngue, né, em inglês, do que em espanhol, português, espanhol, ou apenas o espanhol, né? E para nossa surpresa, rapidamente a gente conseguiu contratar essas primeiras 10 pessoas, assim, em uma semana a gente já tinha essas pessoas prontas para começar esse piloto, que foi fantástico, né? E foi muito legal, porque foi muito claro de que entre 60% a 70% desses candidatos, eles eram venezuelanos, né? Na época, quando a gente começou esse piloto. A gente, assim, nossa, foi muito simples e muito fácil a gente conseguir trazer essas pessoas, né? Essas pessoas estão disponíveis no mercado, estavam disponíveis no mercado. E iniciamos esse teste, né? Esse piloto em dezembro de 2018, e para nossa grata surpresa, esse grupo eles fizeram um trabalho fantástico, entregando resultados muito acima do que a gente esperava e muito acima do que a gente tinha em outros mercados, né, do ponto de vista de serviço. Quando a gente fala de experiência do cliente ou de área de customer services, uma das nossas principais métricas hoje que a gente mede, acho que a grande maioria usa metodologias que é o que a gente chama de Customer Satisfaction, ou CSAT, e hoje no PayPal usamos o NPS, né, que ele é muito usado em muitas empresas, e a gente teve um NPS altíssimo nos 3 primeiros meses. Foi aí que a gente entendeu que a gente tinha, sim, um grande espaço para crescer no Brasil, usando, né, e trazendo essas pessoas alinhado com aquilo que era o nosso grande desejo, né, e alinhado também ao o desejo do nosso grande parceiro, que hoje é a Saitel no Brasil, na Colômbia e em outros países. Então, acho que essa combinação foi perfeita. E dali para frente, a gente continuou uma expansão muito grande, obviamente com os mercados, com a pandemia, isso se tornou ainda muito mais importante para a gente, né, com os crescimentos naturais dentro do contexto do e-commerce. E aí, hoje, a gente tem um time muito grande, muito expressivo, trabalhando aqui do Brasil e com uma população muito grande, que a gente chega no nosso parceiro, acima de 90%, eles são refugiados, né, especificamente da Venezuela, dando suporte ao mercado latino. Então, acho que realmente foi uma grande combinação de ter uma necessidade de ter um suporte à língua espanhola mais alinhado aos nossos valores e à nossa cultura. Não, incrível. E você sabe quantos refugiados mais ou menos tem contratado, um estimado até o momento? Hoje temos em torno de 400, a gente poderia dizer, 400 pessoas dando suporte à língua espanhola, onde 90% eles são venezuelanos, ou seja, na sua grande maioria refugiados. Uau, uau, incrível. E um pouco, adoraria falar com você um pouco sobre o processo da adaptação, das mudanças que você tem que considerar, principalmente para contratar essa população e também integrar esses trabalhadores refugiados. A PayPal tem que fazer alguma mudança ou adaptações a seus processos de recrutamento e de integração para esse propósito?
Sim. Eu poderia dizer, Ileana, que os ajustes foram mínimos, né? Mas os ganhos foram tremendos, né? Por quê? Porque além, né, da gente ter mais um lugar, né, mais um país onde a gente tem uma população na qual a gente pode oferecer essa grande oportunidade, eles podem voltar a sonhar, a realmente exercer uma função, ter um trabalho bacana, um plano de crescimento, uma estrutura, né, para que eles possam continuar, né, olhando para a vida pessoal e profissional deles. Eu acho que os aprendizados que a empresa toda teve com essa equipe foram imensas, né? Uhum. O número de funcionários que foram buscar aprender também a língua espanhola foi muito grande. Mas muito mais que isso, foi o aprendizado de você entender culturas diferentes. Eu acho que isso numa empresa, em qualquer empresa, isso, né, tem um valor tremendo, né? Onde as pessoas conseguiram crescer como seres humanos, entendendo culturas e dificuldades e histórias de superação que foram simplesmente assim, acho que foram únicas, né? Então, assim, os líderes que hoje lideram esses times e que têm funcionários que vieram de outros países, que tiveram momentos desafiadores em suas vidas, eles olham para suas próprias vidas de uma forma diferente. E são inúmeras, obviamente, né, a vida de quem está vindo para o Brasil e que está tentando uma nova vida aqui, são inúmeras situações que eles passam, desde entender corretamente qual é a documentação necessária, como abrir uma conta em banco, quais são os requisitos para você alugar uma casa, como olhar um contrato, né? Então, acho que é esse tipo de apoio que as empresas precisam oferecer, utilizando todos os benefícios que estão disponíveis e adaptar para esse público, né? Mas são ajustes pequenos novamente, perto dos ganhos que a gente teve até agora, né? Fazendo com que essas pessoas tivessem um lugar de trabalho e executassem um trabalho. É importante falar também que eu gostaria de comentar isso, que eu acho que é muito legal falar. Hoje tem uma população muito grande de latinos morando nos Estados Unidos, e a gente faz esse trabalho daqui, né? Então, a gente atende os latinos hoje, né, que têm contas americanas, né, no PayPal, e a gente faz esse atendimento em espanhol aqui do Brasil também. Então, imagina o número, né, de latinos hoje vivendo lá e que precisam de um serviço e precisam de ser atendidos na sua língua nativa. Então, essa é a grande oportunidade de mercado que a gente tem também aí, para todos nós, né? A gente poderia dizer. Então, só dando um pouquinho de contexto, eu acho que os ganhos foram muito maiores do que os ajustes que a gente teve que fazer para recebê-los de uma forma adequada, de uma forma bacana, e para que eles se sentissem também na casa deles, né? Eu acho que isso foi o grande objetivo. Não, muito legal. Na Tencho, ouvimos isso de nossas empresas membros muito, que às vezes as mudanças muito pequenas que vocês precisa fazer para que o processo seja um sucesso, realmente. E isso podem ser as mesmas para funcionários de outros países, sabe? É a mesma coisa, mas primeiramente, eu acho que as empresas precisam entender o que é o processo de contratação, quais são os documentos particulares que podem ter os refugiados e também quais são os recursos existentes para as empresas que querem contratar e integrar essa população. Então, muito obrigada. E durante esse processo, Ana Paula, vocês enfrentaram alguma barreira nesse processo, dificuldades, coisas que puderam resolver também durante esse processo? Não, poderia dizer que, assim, barreiras não, né? Eu acho que hoje, assim como a Tente, né? Eu acho que existem empresas hoje que estão prontas para dar todo o suporte, né, para os refugiados chegando no Brasil, né? Para que eles tenham um CPF, possam abrir uma conta bancária, a documentação, né? Como se fosse o documento de registro nacional, né? De estrangeiros. Eu acredito que não, eu acho que a grande transformação está nas pessoas saberem como receber,
esse grupo, né? E fazer com que eles realmente se sintam, né, acolhidos, que eu acho que essa é a grande mensagem, né? Se sintam acolhidos. Então, hoje a gente tem na nossa agenda, e temos também um grupo global, né, que se chama Aliados, que tem todo um foco nos latinos, não só olhando para os latinos baseados na América Latina, mas assim também os latinos baseados no mundo inteiro, né, que eles têm apoios, conversas, estruturas que eles podem recorrer para qualquer necessidade. Mas como, por exemplo, que eu acho que é muito legal dividir, é que a gente mudou também toda a nossa agenda para ter alguns momentos ao longo do ano para que a gente celebrasse também as festas latinas, né? Então, assim, eu acho que isso, né, é de fato mergulhar na cultura, é entender as necessidades, festas onde a gente traz também a cultura daquilo que dos alimentos latinos, né, presentes na Venezuela, presentes no México, presente em todos os nossos países irmãos aqui. Então, isso engrandece muito o time, né, faz com que as pessoas realmente se formem profissionais mais completos. Você eleva a barra, né, de todo mundo dentro da organização, porque eles também estão aprendendo uma nova cultura. Então, hoje a gente tem muitos que começaram nessa jornada com a gente, já estão em cargos de liderança, a gente tem brasileiros também liderando times latinos, então acho que essa combinação, esse conjunto de aprendizados é a grande riqueza que a gente tem no final do dia. Então, assim, eu poderia dizer, Ileana, que a gente não teve nenhuma barreira para executar essa operação. Eu acho que a gente teve muito mais alegrias, e eu acho que o sucesso ele se dá todo dia, quando a gente olha os números, olha os resultados e leva para a organização que a gente está entregando. Então, acho que né, resumindo, acho que eu poderia dizer que foi muito tranquilo essa operação operando no Brasil. Não, então, você já tinha falado um pouco sobre isso, mas adoraria falar um pouco mais sobre os benefícios que PayPal tem visto como parte dessa atividade. Vocês já viu algum benefício comercial? Sabe? Você comentou um pouco sobre customer satisfaction e também há outras áreas, coisas que você tem visto que por essa atividade, esse esforço para contratar pessoas refugiadas tem traído mais benefícios para a empresa como o PayPal, de um ponto de vista comercial. Sim. Eu acho que eu comentei, né, brevemente sobre as métricas de qualidade, que são métricas que é o grande objetivo de qualquer empresa, ou seja, reter os clientes e criar lealdade, né? Eu acho que assim, não há nada mais importante com a competição, né, ou a competitividade que hoje a gente tem no mercado, de reter os nossos clientes, né? Então, acho que isso é um fator tremendo e importante, e eu acho que é legal compartilhar que hoje, quando a gente olha dentro da organização, a América Latina ela é benchmarking nesse resultado, ou seja, todo mundo olha para ver o que a gente está fazendo de diferente, quais são as melhores práticas, a forma como a gente está lidando com o cliente, mas eu não tenho dúvida alguma que esse resultado, ele vem por intermédio das pessoas, né? São as pessoas que fazem essa diferença no dia a dia, né? É a capacitação, é o olhar, é o cuidado, é a forma como a gente lida com elas para que a gente possa realmente entregar esse resultado que a gente está entregando e todo mundo olhar e falar, poxa, o que vocês estão fazendo? Tem um outro fator, obviamente, além de olhar para essa questão né, do encantamento do cliente, dos indicadores de qualidade, que é justamente, né, em áreas, né, de atendimento, existe uma dor muito grande global, que é quantas pessoas vão embora todos os meses, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que aqui na nossa organização a gente tem um attrition muito baixo, né, que é o que a gente mede o número de pessoas que vão embora da organização.
organização. Então, esse também é um benefício muito grande, né? Porque você consegue manter o mesmo time, capacitar esse time, enriquecer o conhecimento deles, eles conseguem crescer como plano de carreira e, como consequência, a gente tem um custo infinitamente menor de treinamento e capacitação, porque as pessoas ficam na empresa. Então, acho que esse é um ganho, né? Quando a gente fala de ganhos comerciais ou de, no fim do dia, quando a gente olha para a conta final, isso é muito importante, né? Então, acho que essa questão de não perder e não ter uma alta rotatividade de funcionários, isso faz toda a diferença, né, no dia a dia de empresas e áreas que lidam diretamente, obviamente, né, com atendimento ao cliente, customer services ou call center, da forma que for mais apropriado falar, né? Mas acho que esse ganho é fantástico. E um último ponto que eu queria falar é que eu acho que, além de tudo isso, a gente mede todos os anos, né, o nível de engajamento das pessoas. Hoje, na companhia, a gente fala muito de um termo, né, que ele é muito inovador e que ele fala, né, o funcionário ele pode estar satisfeito, mas eu acho que a pergunta-chave é quanto tempo ele quer ficar nessa empresa. Isso diz muito da empresa, isso diz muito do futuro, né? Porque ninguém quer perder os talentos, que é uma terminologia que a gente chama de belonging, né? Hoje no inglês. Então, a gente estuda muito isso e uma das coisas que a gente também tem muito orgulho é que, por exemplo, na última pesquisa de engajamento que a gente rodou no final do ano passado, a gente deve rodar outra agora, a gente teve 95% de satisfação. Então, esse indicador é um indicador excelente. Quando a gente olha o tema diversidade dentro da organização, ele também é altíssimo. Então, acho que são esses os grandes ganhos comerciais que eu poderia elencar aqui, Leana, e dizer, né, o quanto foi importante tudo isso para a gente até agora. Eu amei. Tinha escutado coisas muito similares de nossos membros e dos membros do Fórum Empresas com Refugiados. Eu acho que já muitos de nós sabemos que os refugiados fortalecem a força de trabalho, melhoram o desempenho e a competitividade da empresa e também, ultimamente, também contribuem à economia local, onde sua empresa opera. Isso também tem um benefício comercial muito, muito importante. Então, não, obrigada, Ana Paula. Tem uma pergunta, eu vi que também uma pessoa no chat tem perguntado isso também. Ao momento de recrutar pessoas refugiadas ou pessoas venezuelanas, você procurou ajuda, apoio de outras organizações que trabalham com venezuelanos, com refugiados, para apoiar no processo de contratação ou para orientação sobre como recrutar esses trabalhadores, ou como foi que fiz esse trabalho? Ou foi você sozinha, ou como foi? Não, nós né, temos uma empresa que nos dá suporte em todo o processo de recrutamento, mas eu acho que uma coisa que funcionou muito mesmo para nós foi a própria comunidade, né? A comunidade de venezuelanos e um indicando o outro, isso trouxe para a gente, né? Eu acho que uma questão muito legal, né? Porque, primeiro, porque a gente indica quem a gente acredita que vai fazer um bom trabalho, né? Então, eu acho que a gente teve muito apoio, né, da comunidade em si, então, indicando amigos, colegas, pessoas próximas, parentes que estavam no Brasil, então isso nos contribuiu muito, mas com certeza, né, o nosso grande parceiro, a Saitel, eles usam também uma ONG que facilita nesse processo, né, de recrutamento, e isso para nós foi maravilhoso. É importante dizer também, né, que a gente tem um volume muito grande de pessoas entrando na Saitel, e aí eles vão percorrendo como plano de carreira, eles seguem um caminho lá dentro e continuam esse plano de carreira dentro do PayPal, e muitos deles já vêm com conhecimento. Isso não quer dizer que a gente só contrate funcionários que vêm da Saitel, mas a gente contrata muita gente de fora também, mas eles têm uma carreira a ser seguida dentro da organização, lá na Saitel, e depois dar continuidade aqui dentro do PayPal, né? Mas eu entendo que a própria comunidade ajudou muito a gente nisso, a trazer grandes talentos, pessoas com uma formação
incrível, né, que vieram da Venezuela em busca de um trabalho, né, pessoas com um nível muito bacana e que, né, obviamente, hoje fazem a diferença para a gente. Muito legal. E vocês têm planos para continuar ou expandir esses esforços de recrutamento? Eu sei também que PayPal já tinha começado trabalhos, atividades similares nos Estados Unidos, também em outros países, mas no Brasil, tem planos para continuar isso? Sem dúvida. Eu acho que a gente acertou a mão, fez algo que faz bem para a sociedade, que faz bem para a comunidade, que enriquece as nossas pessoas, que traz mais trabalho para o Brasil, né? Então, assim, eu acho que quando você vence esses momentos e fala, puxa, não é tão difícil, o caminho é possível ser feito, é óbvio que a gente vai encontrar né, obstáculos, algumas situações que a gente vai viver no dia a dia, mas quando você supera, né, isso e vê que dá certo e vê que o resultado, ele realmente é um resultado esperado pela companhia, isso te encoraja cada vez mais a continuar essa história, né? Então a gente tem sim a ambição de continuar, de criar novas células, né? Hoje a gente tem tecnologias para que a gente possa trabalhar diversos idiomas aqui do Brasil, não necessariamente a gente precisa de pessoas falando aquele idioma específico, então isso abre as portas para que a gente possa continuar pensando, né, e criando mais caminhos, né, e olhando para a diversidade também, então não só, né, para os nossos brasileiros, assim como para todos os estrangeiros que vivem hoje aqui no Brasil. Então, eu acho que dentro da nossa cultura de inovação associada à inclusão, a gente está buscando isso e vai dar continuidade a essa história tão bonita que fizemos até agora. Excelente. E para concluir, uma última pergunta para vocês, antes do Q&A. Tem algumas recomendações que gostaria de compartilhar para as empresas aqui hoje, as pessoas que podem também ser os líderes na sua empresa para essas atividades? Recomendações, sugestões, algo mais que queres compartilhar com elas? Sim. O nosso presidente sempre falou que quanto mais diverso o PayPal for, mais fortes seremos, né? Então, eu acredito muito nessas palavras, né? E a gente fica o tempo todo olhando para não só falar isso, mas como respeitar e fazer de uma forma adequada aquilo que a gente acredita. O que eu poderia dizer a todas as empresas é que não é necessário ter uma operação que você necessite do idioma para você contratar um refugiado, né? Nós hoje temos muitos aqui, né, que dão suporte aos nossos clientes brasileiros. Então, assim, tem muita gente no mercado muito boa, muito capaz, com uma garra tremenda e que podem fazer a grande diferença na sua empresa. Então, acreditem nisso, olhem para o diferente, né? Olhem para as outras possibilidades, né? Que com certeza vocês irão se surpreender, né? Do bem que estarão fazendo para essas pessoas, mas assim como, né? Para a sua própria empresa ou para o seu próprio negócio e para o seu cliente em primeiro lugar. Então, acho que toda vez que a gente é atendido, né, e observa, né, que a gente vê pessoas estrangeiras trabalhando, a gente passa a admirar aquela marca e aquela empresa de uma forma, eu acho que muito mais intensa. Eu acho que é por aí, né, Eliana? Definitivamente, sim, estou de acordo. Então, acho que agora temos um pequeno vídeo que gostaríamos de compartilhar com alguns como testemunhos de atuais funcionários de PayPal, refugiados, alguns de Venezuela, e gostariam de compartilhar alguns comentários de sua experiência. Então, eu acho que, Vanessa, você me pode apoiar com isso. Muito obrigada. Hola, mi nombre es Jocelyn Valderrama, yo soy de Venezuela. Llegué aquí a Sao Paulo hace ya casi 4 años junto con mi esposo, con toda la intención del mundo de trabajar, de crecer, de buscar oportunidades. Actualmente pertenezco a esta gran empresa que es PayPal,
donde me desempeño como agente de atención al cliente para Latinoamérica y para Estados Unidos en español. Siempre desde que llegué aquí, desde el día 1, he tenido el apoyo y he sentido esa cercanía y ese calor humano, esa familiaridad de todos mis compañeros y de todos los que están aquí en esta empresa. Siempre he tenido apoyo, sobre todo en este proceso que es de aprendizaje y de crecimiento para ofrecer el mejor servicio. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y de todas esas personas que tenemos allí siempre a la mano dispuesta a apoyarme. PayPal es una empresa que además de que ofrece algunos beneficios económicos muy buenos, también valora al recurso humano, nos valora como seres humanos. Ir a una reunión con mi supervisora y que lo primero que me pregunte sea ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? Eso para mí hace la diferencia. Siempre me he sentido muy cómoda, muy contenta, muy apoyada, con una palabra siempre para calmar cuando siento mucha ansiedad o para felicitarme o para motivarme a seguir adelante y a seguir creciendo. Eso para mí hace la diferencia. Por eso el día de hoy agradezco muchísimo la oportunidad que me da PayPal de pertenecer a su grupo, a su familia, y por supuesto tengo la intención de crecer y de aprender y de escalar porque quiero crecer y PayPal me da esa oportunidad y lo agradezco. Hola, yo soy Ever José Fajardo Moreno, tengo 27 años y ya tengo viviendo aquí en Brasil 4 años. Y en PayPal estoy trabajando aproximadamente a 2 años y ha sido una experiencia increíble trabajar aquí en PayPal. Actualmente estoy trabajando en el área de limitaciones LATAM, también Brasil y Norteamérica. También trabajo en el área de disputas y cuando necesita ayuda en otras áreas de SCP. Y así en esta empresa he tenido experiencias muy bonitas, ayudando a veces en la mentoría, en otros países, donde hemos podido conocer otras personas, otras culturas, y siempre nos ha tratado muy bien. Es aquel trato de como de un madre a hijo, ¿no? Entonces siempre me he sentido muy bien acogido en esta empresa y un ejemplo de eso fue cuando volvimos al escritorio. Me pude dar cuenta de que es una empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados. De verdad que es increíble trabajar en una empresa así y también poder ayudar, aportar un granito de arena y sentir que no solo la empresa, yo necesito de la empresa, sino que la empresa también necesita de mí y te hace pasar por toda esa experiencia. Es muy increíble trabajar en esta linda empresa. Hola, mi nombre es Joanderson González, tengo 25 años de edad, soy nativo de Venezuela y vivo en Brasil aproximadamente hace 5 años. Mi experiencia comenzó dentro de la compañía como analista de atendimiento al cliente. Hoy en día desempeño la función de supervisor de Customer Solution. Mi experiencia trabajando dentro de la compañía ha sido muy gratificante, principalmente porque los valores como respeto e inclusión, ellos se viven el día a día. Las personas pueden trabajar, sentirse como realmente son y eso me hace sentir realmente parte de la empresa. Trabajar dentro de PayPal me ha hecho crecer mucho, tanto profesional como personalmente, porque estos valores no solo los implemento dentro de mi trabajo, sino en mi vida diaria y eso me hace sentir bastante feliz y cómodo en las funciones que desempeño dentro de la empresa. Un ejemplo de inclusión que se ve reflejado en el día a día de la compañía puede ser, ejemplo, mi equipo. Es un equipo que está formado por personas de diferentes nacionalidades, Venezuela, Chile, Ecuador, y con todo eso todos nos podemos sentir incluidos dentro de la empresa y sentimos como la empresa abraza nuestras culturas y podemos ser nosotros mismos. Y algo interesante de trabajar aquí dentro de PayPal es que no necesitas tener una postura o una idea dentro y fuera de la compañía. Y eso es extremadamente gratificante de poder experimentarlo dentro de tu propio empleo. Excelente. Não, eu adoro ouvir essas histórias. Sabemos como esse trabalho é muito importante, mas também ouvir diretamente das vidas das pessoas que você tem sido capaz de impactar e como oferecer a elas a primeira oportunidade provavelmente mudou sua vida inteira no Brasil. Então, muito obrigada a você, Ana Paula, por compartilhar
toda essa história e também todas as recomendações, e também a elas por compartilhar essas histórias direitas. Então, como vocês já ouviram nesta rápida conversa, há tantas razões para contratar refugiados, integrá-los na sua empresa, muitos benefícios que você verá e também um grande impacto que vocês podem ter. Então, também quero compartilhar que há muitos recursos e organizações que estão muito prontos para apoiá-los, a TENSHI, a Empresas Fórum com Refugiados. Somos dois recursos e juntos temos muitos recursos, eventos que podem ajudá-los a começar, resolver dúvidas, desafios, encontrar talento também dessa população. Então, muito rapidamente, eu gostaria de passar a palavra para a Vanessa ou Yana para compartilhar quaisquer perguntas relevantes do chat, da audiência. Eu acho que temos como 2, 3 minutinhos, mas gostaria de compartilhar isso. Obrigada, Eliana. Obrigada, Ana, parabéns, né, pela prática. Gostei bastante do vídeo também. Peço desculpas, pessoal, mas estava no áudio máximo, então espero que vocês tenham conseguido ouvir. Depois a gente pode compartilhar o link também. Vai estar gravado e vocês podem assistir novamente. A gente tem 2 perguntas. Todas essas pessoas foram contratadas para times de Customer Service? Houve um treinamento específico para eles? Sim, Vanessa, a gente abriu para Customer Services, né, o projeto começou, né, na área de Customer Services, e o treinamento hoje, ele é um treinamento de 6 semanas de preparação, então todos eles passaram por esse treinamento e com certeza, rapidamente a gente deve ter algumas oportunidades também na área de sales, né, porque hoje a gente tem um crescimento muito grande aqui, baseado no Brasil para dar suporte para a América Latina, então assim, o caminho continua do ponto de vista de desenvolvimento. Obrigada, Ana Paula. Uma última pergunta. O PayPal só trabalha com venezuelanos ou contrata outras nacionalidades também nos estados brasileiros? Sim, trabalhamos com outras também, né? A gente contratou muitas pessoas do Peru, da Argentina, outros, né? Outros países da América Latina, com certeza, mas tivemos uma grande adesão e um grande sucesso pelos nossos venezuelanos que estão morando hoje no Brasil. Então, assim, eu acho que, mas sem dúvida, a gente não tem... a gente tem as portas abertas para todos. Acabou de chegar uma aqui. Há previsão de contratação para os afegãos? Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Eu acho que, com certeza, a gente pode começar a olhar também para os afegãos, né? De uma forma diferente, né? Aqui para o Brasil, a gente ainda não começou nenhuma iniciativa, mas eu acho que é uma excelente sugestão para a gente pensar em como que a gente pode atuar também para esses colegas que aqui estão, né? Com certeza vamos estar olhando e vendo quais são as oportunidades que a gente poderia inseri-los. Legal, obrigada, Ana Paula. É justamente uma empresa do ramo como a sua, né? Talvez realmente tenha mais possibilidade de conseguir contratar, né? As pessoas afegãs que têm chegado, tem algumas já se cadastrando na Missão Paz, em São Paulo, falam muito bem inglês, né? Mas português ainda não falam, então teriam que ser funções justamente que a pessoa pudesse desempenhar com o inglês, né? Aqui estão pedindo o contato da Ana Paula, se ela puder colocar no chat. Acho que é isso de perguntas, Eliana. Passo para você de novo. Obrigada, Vanessa, obrigada, Ana Paula e a PayPal por compartilhar suas experiências e pela sua liderança nesse tópico. E obrigada também a todos vocês que participaram hoje, por seu interesse. Se você estiver interessado em aprender como sua empresa pode fazer mais ou pode desenvolver em contratar refugiados no Brasil, eu compartilharei o contato para a TENSHI, para o Fórum Empresas com Refugiados. Temos muitos recursos. Compartilho também a guia para empregadores no Brasil. Temos muitos recursos para ajudá-los, então pode entrar em contato conosco diretamente. E finalmente também, como Vanessa comentou, próximo domingo é o Dia Mundial do Refugiado. É o domingo? Eu acho que sim. Dia 20.
Dia 20, Segunda. Muito obrigada. Segunda, a 20 de junho, Dia Mundial de Refugiados, e temos muitas atividades que possam assistir. Então, muito obrigada a todos vocês, que passem boa tarde e para a próxima conversa. Muito obrigada. Muito Se eu puder obrigada. só adicionar uma coisa, Eliana, comentar que em agosto, no final de agosto, a gente está fechando a data, a gente vai ter um encontro presencial em São Paulo, do fórum. Então, a gente espera se reunir, tudo que a gente tem feito tem sido online, então a gente vai ter esse momento. Ana Paula, quer dar alguma última palavra antes da gente fechar? É um prazer falar com todos vocês. Coloquei aí meu endereço do LinkedIn. Quem precisar de mais detalhes, eu estou à disposição para atendê-los por lá. E um excelente final de dia para todos. E obrigada pelo convite novamente. Um abraço, gente. Muito obrigada. Gente. Boa tarde. Pessoal.